Em nome de Jesus. Meus amados irmãos, o tema dessa noite é Somos Um. Somos um, para mostrar que somos família de Deus. Família de Deus. A oração sacerdotal de Jesus. O momento onde o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos e intercede por nós. Intercede naquele momento pelos seus discípulos. E isso é uma oração que Jesus faz intencionalmente e diretamente para os seus filhos, que começam com os seus discípulos e depois chega a todos os que vão crer. Essa é a oração. Nesse capítulo de hoje, nós vamos e somos convidados a observar que essa oração que Jesus faz não é uma parábola, nem é um ensinamento voltado para as multidões, não. É uma intercessão profunda, feita às vésperas da cruz. Jesus ia ser crucificado, ele estava no cenáculo, ele ia para a cruz, e é interessante que Jesus ele não pensa nele mesmo, mas ele pensa em quem? Em nós. Ele pensa nos seus filhos, ele pensa nos seus discípulos. Jesus sabia que Judas ia traí-lo, que Pedro ia negar ele 3 vezes, que os seus discípulos, todos os seus discípulos iam abandoná-lo naquele momento. Jesus sabia disso. Mesmo assim, ele intercede pelos seus discípulos. Ele intercede por nós. Jesus sabia que a cruz estava chegando. Ele já olhava para a cruz naquele momento. Não era distante a cruz do Calvário, não. E Jesus, em nenhum instante, ele se preocupou consigo mesmo, mas ele se preocupou com aqueles que são seus, os seus filhos, a sua família espiritual. Essa oração dessa noite, daqui a pouco, quando a gente vai ler, é conhecido pelos estudiosos, pelos teólogos, como a oração sacerdotal, porque Jesus ele age como sumo sacerdote, aquele que entra na presença do Pai, intercede pelos seus. E é interessante que o que é que Jesus pede? Ele pede por alegria na vida do seu povo, na vida dos seus filhos. Ele pede por santidade, por separação. Ele pede por proteção. E ele pede por unidade. O mundo só vai conhecer a igreja quando nós formos um. Somente isso. A igreja só vai impactar o mundo quando verdadeiramente nós formos um, assim como o Pai e o Filho são um. Abramos nossas Bíblias em João 17. João 17, dessa feita nós vamos ler do 13 ao 22. João 17, do 13 ao 22. Do 13 ao 22. João 17, do 13 ao 22. A oração de Jesus. Vamos pegar essa segunda parte. A oração toda, o capítulo todo, são palavras de Jesus. Palavras de Jesus, do nosso Senhor e Salvador. Todo o capítulo 17. Todo o capítulo 17. A partir da metade do versículo 1, são palavras de Jesus, direcionadas a quem? Ao seu povo, à sua família. João 17, do 13 ao 22. Amém? Eu vou ler e gostaria que os amados irmãos acompanhassem a leitura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço para que tires do mundo, mas para que guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente para estes, não, mas também para aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes transmiti a glória que me destes, para que sejam um como nós somos um.
Amém? Vamos orar novamente, curve sua cabeça, baixe sua fronte, vamos orar novamente por iluminação e compreensão dessa feita. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por essa primeira parte, ó Deus, por tudo que aconteceu aqui. Mas nesse momento, ó Deus, te pedimos iluminação do céu, do alto. Ó Deus, para que Tua palavra penetre nos nossos corações. Que haja, ó Deus, essa semente encontre terra fértil, para que nós possamos, ó Deus, entender e viver a Tua palavra. Que a Tua igreja, que os amados visitantes estejam com os ouvidos sensíveis e com os corações quebrantados e contritos. Ó Deus, nesta noite, essa é nossa oração. Ó Deus, oramos, te bendizemos e te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. O verso 13, ele já começa falando a alegria que o mundo não pode nos dar. A alegria que o mundo não pode nos dar, esse é o primeiro ponto. Alegria plena, alegria verdadeira somente em Cristo. Ele diz assim no verso 13, ele nos diz assim: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a mesma alegria completa em si mesmos. Jesus está orando aqui, a primeira coisa que Jesus pede para os seus discípulos é alegria. É interessante que a oração sacerdotal de Jesus não pede prosperidade, não pede ausência de sofrimento, não pede abundância, não. Ele não pede para que as coisas possam ser facilitadas nas nossas vidas, mas ele pede por alegria. Ele pede por alegria. E não é qualquer alegria. O que é que ele diz aqui? A minha alegria. A alegria de Cristo tem que ser a alegria dessa igreja, a alegria do povo de Deus, a minha alegria, a alegria do próprio Cristo. Que alegria é essa, pastor? A alegria que ele tem em ter a comunhão com o Pai eternamente, a alegria de um filho amado que sabe a sua responsabilidade, é essa alegria, a alegria de um amor fraternal, e ele quer que nós venhamos ter essa mesma alegria, a alegria de Jesus. É a alegria de ter uma comunhão eterna com o Pai glorifica o Filho glorifica o Pai, e o Espírito Santo age no meio do Pai e do Filho. É essa alegria que o povo de Deus tem que ter. A alegria em Cristo, a alegria de Cristo, a alegria na sua plenitude. Jesus não quer que a sua igreja seja uma igreja que quer e que viva em migalhas, não. Ele quer que nós venhamos ter a sua alegria. Paulo captou isso bem. Ele diz lá em Efésios: alegrai-vos no Senhor, ou regozijai-vos no Senhor. Ele vai dizer: outra vez digo, alegrai-vos. Nós temos que ter a alegria no Senhor, a alegria plena no Senhor, a alegria. Neemias, quando vai construir o muro, sendo perseguido pelos seus acusadores, e ele diz: a alegria do Senhor é a minha força. Nós temos que ter a alegria no Senhor, nós temos que ser capacitados pelo Senhor em alegria completa. Nós temos que ter essa alegria. O povo de Deus deveria ser o povo mais alegre do mundo, mas às vezes nós estamos cabisbaixos, nós estamos tristes, e eu não sei porquê, qual o motivo, razão e circunstância de tanta tristeza, onde o povo de Deus deveria ser o povo mais alegre do mundo. A alegria cristã, independentemente das dificuldades, mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, mesmo que as suas condições não sejam favoráveis em termos de doença, perda ou trabalho, qualquer coisa, a alegria de Cristo tem que ter e tem que estar no coração do povo de Deus, porque o próprio Cristo está em nós, e nós temos que ter essa alegria, a alegria do Senhor em nossas vidas. Meus irmãos, nós temos que ser o povo mais alegre do mundo, independentemente das circunstâncias, seja financeira, seja pessoal, seja de trabalho, seja intelectual. Nós temos que nos alegrar no Senhor, mesmo que nós venhamos estarmos no fundo do poço emocionalmente, mas Cristo habita em nós, nós fomos revestidos de Cristo, e a alegria do Senhor tem que ser a nossa força para prosseguir, caminhar, andar e não estacionar.
Porque a alegria não nasce de nós mesmos, é a alegria de Cristo em nós, a minha alegria, a alegria de Cristo em nós. Certa feita perguntaram a John Wesley, por que o povo da igreja dele morria alegre? Ele disse, porque nós estamos em Cristo, porque quando nós morremos, nós vamos para o céu, e Deus, Ele se alegra com a morte dos santos, porque o santo não morre, ele simplesmente muda de casa. Nós temos que ser o povo mais alegre do mundo, nós não passaremos pela morte, nós estaremos um dia no céu, nós só vamos mudar de endereço, igreja do Senhor. Nós temos que nos alegrar no Senhor. Santos, segundo ponto, santos no mundo, mas não somos do mundo, e nós temos que entender isso, entender bem isso, do verso 14 ao 19, eu gostaria de ler que a amada igreja, vamos ler junto, igreja, do 14 até o 19, vamos lá, está aqui exposto, eu lhe tenho dado, porque eles não são do mundo, amém, até aí. É interessante que Jesus, ele vai repetir duas vezes, no verso 14 e no verso 16. É uma dupla afirmação quando Jesus faz isso. Ele vai dizer assim, eles não são do mundo, nós não somos do mundo, estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo, a esses valores corrompidos, a essa estrutura de valores que estão completamente de cabeça para baixo. A ênfase de Jesus aqui é intencional, quando ele traz uma dupla afirmativa, dizendo, eles não são do mundo, estão no mundo, mas não são do mundo, eles não pertencem a esse sistema de valores corrompidos, não, eles estão lá, mas eles não são de lá, porque a pátria deles é celeste e não aqui na terra. É isso que Jesus está dizendo. Muitas pessoas se pegam com as coisas aqui da terra. Nós estamos de passagem. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos peregrinos. E peregrinos não criam casas eternas aqui na terra. Não, mas a nossa casa está no céu. Nós somos peregrinos, passageiros aqui na terra. Nós vivemos em tendas. E um dia as tendas vão ser recolhidas. E nós iremos para a nossa cidade verdadeira, a cidade celestial. É para lá que nós vamos. É para lá que nós vamos. Não crie raízes aqui na terra, não. A cidadania do cristão é eterna, é celestial. A nossa pátria é celestial. Nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos, nós somos passageiros. Nós estamos de passagem nessa terra, tá? De passagem nessa terra. Tenha certeza, meus amados irmãos, que o mundo só ama os que são seus. Nós já fomos do mundo um dia. E eles agora, depois que nós passamos para uma família, nós somos um, eles agora nos odeiam. Eles não gostam do nosso falar, eles não gostam como nós nos comportamos, como nós falamos, como nós agimos, porque nós somos separados para Cristo, e nós somos diferentes sim, diferentes para causar diferença, para que outras pessoas sejam alcançadas também. Então eles têm aversão ao povo de Deus, aversão ao povo de Deus. É interessante que Jesus aqui, a solução que Jesus traz é surpreendente. O que ele diz no verso 15, ele vai dizer assim, ó, eles estão do mundo, mas eu peço que não tirem-os do mundo. Vocês têm que ficar aqui mesmo, no meio dessa sociedade, do jeito que ela está, corrompida e caída, porque quem vai causar o diferencial no meio dessa sociedade é você, que é sal da terra e luz do mundo. É você. Deus não quer, Jesus não quer que nós saiamos daqui. E quando nós vamos sair, nós vamos para o céu. Não peça que os tire do mundo, não, mas que os guarde. Ele pede proteção para você.
Mas não que você saia dessa terra aqui sem impactar alguma pessoa. Jesus quer que você seja uma candeia, e a candeia não pode ficar debaixo de uma mesa, não. A candeia tem que refletir a glória de Cristo. É isso que nós temos que fazer aqui na terra. Isso destrói 2 erros, tá? Na comunidade cristã. Qual o primeiro, pastor? O primeiro erro é a fuga. Tem pessoas que acham que tem que se esconder numa bolha, que o crente tem que estar numa bolha espiritual. Não, Jesus não ora por isso. Tem pessoas que não querem criar os seus filhos numa escola. Não, você tem que ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele chegue lá, ele possa refletir a beleza da santidade de Deus. Tem pessoas que querem tornar a igreja num gueto espiritual. Jesus não orou por isso. Não, eu não quero que vocês saiam do mundo, que tire vocês do mundo. O segundo erro o primeiro é a fuga. Você querer fugir do mundo, não. Jesus disse, não é para sair do mundo, não. Eu peço proteção a eles. Mas o segundo erro da igreja é querer se assimilar com o mundo, o molde do mundo. Tem crente que a gente não sabe se ele é do mundo ou se ele é da igreja, porque é a mesma coisa. Ele vive como se fosse do mundo, com o pé no mundo e com o pé na igreja. Jesus também não orou por isso. Não orou por isso, não. Ele orou pela presença de nós, do povo de Deus no mundo, para que o mundo possa, para que nós tenhamos proteção no mundo. É para isso. Jesus, quando ele veio como homem que se encarnou para nos substituir, ele viveu no presente século, ele tocou em leprosos, ele curou os enfermos, ele sentou com pecadores, mas sentou com pecadores não para se moldar o estilo dele, ele sentou com pecadores para transformar os pecadores. Jesus quer que nós venhamos fazer a mesma coisa, não que nós venhamos a sentar na roda dos escarnecedores, mas que nós venhamos refletir a beleza da santidade de Cristo, aonde pisarmos a planta do nosso pé. É isso que Cristo quer. Eu não quero que tire-os do mundo, não, mas que proteja eles no mundo. É isso que Deus quer das nossas vidas, que nós venhamos fazer o diferencial. Agora, uma coisa nós não podemos fazer é nos render ao sistema de valores pervertidos, como está o mundo. Tá? Jesus orou justamente lá no Sermão da Montanha, ele disse que nós temos que ser uma candeia. A candeia tem que brilhar, a candeia tem que refletir a glória de Cristo. Nós temos que viver um testemunho, nós temos que ser um testemunho vivo de Cristo aqui na terra. Nós temos que ser as Bíblias abertas, aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. É isso que Cristo quer de cada um de nós. De cada um de nós. Ele quer que nós sejamos diferentes no mundo, para que nós possamos impactar o mundo através da pregação do Evangelho. Ele quer que você faça isso nessa noite. A terceira oração de Jesus no sermão sacerdotal, ele ora por santificação em nossas vidas. Do verso 17 ao verso 19. Santificação pela verdade. Eu gostaria de ler com a igreja novamente. Do verso 17 ao verso 19. Vamos ler, igreja? Santifica-os. Amém, igreja? Ele ora por santificação. E é interessante que é um dos pedidos mais densos aqui de Jesus, né? E ele vai mostrar qual instrumento de santificação. Ele vai mostrar isso. Santifica na verdade. Na verdade, ele vai dizer, e a tua palavra é a verdade. Santificar, separar. Um povo separado. Um povo que se torna santo. Quando nós somos santificados? Quando nós nos tornamos crente. Tá? Não é, santificação aqui não é ser um crente artificial, não é religiosidade, não. É uma separação completa e total para um propósito eterno de Deus que Ele tem para conosco aqui na terra.
Ele nos santifica para transformar o nosso coração. Ele santifica para que nós possamos viver uma vida de obediência. Pastor, qual o agente da transformação? Santifica-os, ele vai dizer isso no versículo, logo no versículo 17, onde a gente leu. Logo no versículo 17, ele vai dizer assim, preste atenção. Santifica-os na verdade. Qual o instrumento que vai santificar os crentes? A tua palavra. Já leu a palavra de Deus hoje? É a palavra de Deus que nos santifica. Não é disciplina religiosa. Não são rituais mecânicos, não. Não é força de vontade que vai nos santificar, não. É a palavra de Deus que penetra lá na nossa alma, dividindo juntas e medulas, dividindo o espírito e a alma. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos santifica. Já leu a palavra de Deus hoje? Está sendo santificado. Você está ouvindo a palavra de Deus hoje? Está sendo santificado. Está perdendo a quarta-feira, o culto de palavra está deixando de ser santificado, porque é a palavra de Deus que nos santifica. A tua palavra nos santifica. É isso que santifica o crente. Ele vai orar pela palavra. Como é que nós somos santificados? Através da palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Somente ela é a verdade que nos liberta. A verdade que nos libertou, a verdade que nos santifica, a verdade que nos amadurece, a verdade que faz a igreja progredir, avançar. É a palavra de Deus, uma igreja alicerçada na palavra, a palavra de Deus como regra de prática e fé. É a palavra de Deus, não é movimentos, não é gritaria, não é rosa ungida, não é não é nada, é a palavra de Deus que nos santifica. É a palavra de Deus, simplesmente a palavra de Deus. Por isso que ele diz no verso 19, ele vai dizer assim, chega no verso 19, o que é que Jesus diz? Todas são palavras de Jesus, e a favor deles eu me santifico. O próprio Senhor teve uma vida de separação. Ele se separou para esse momento, ele se separou completamente. Jesus se separou, Jesus se santificou, Jesus se consagrou para ir à cruz. Jesus viveu uma vida de separação completa para cumprir o propósito do Pai. E Ele quer que o quê? Que a igreja hoje seja uma igreja santificada, separada para Ele. Para Ele. Nós temos que ser homens e mulheres consagrados, santificados completamente para Ele. Para Ele, somente para Ele. Para que nós possamos entregar a nossa vida por completo, uma vida de rendição, uma vida de obediência, uma vida que possa ser e refletir a beleza da santidade de Cristo. Ele quer que nós sejamos santos, porque Ele é santo. Ele quer uma vida de separação completa. Essa vida de separação é o que nós estamos fazendo aqui para que nós possamos ser santificados. Numa vida que reflete verdadeiramente a luz de Cristo. Qual o diferencial que nós estamos fazendo? Quem nós estamos sendo? Quem nós somos hoje? Somos um povo separado, um povo exclusivo, não fora do mundo, mas dentro do mundo, refletindo a santidade de Cristo, para que outras pessoas sejam alcançadas também. Porque através dessa santidade aqui, nós vamos impactar o mundo, mas principalmente através da unidade. Uma igreja que não é unida, ela não impacta ninguém. Ninguém. Uma igreja dividida, o próprio Senhor disse que um reino, até o reino das trevas dividido, deixa de existir, subsiste, deixa de existir. Quando e como nós vamos impactar o mundo? Jesus orou aqui, quando nós formos santificados, separados para eles, mas o principal é uma vida de unidade. Sem unidade, a igreja deixa de existir. Não existe igreja dividida. Não existe igreja dividida, exige uma igreja una, uma igreja única, uma igreja que avança com um propósito único. Não existe uma igreja dividida. A oração por unidade
A partir do momento que essa unidade existir, nós vamos convencer o mundo que nós somos diferentes. Versículo 20 ao 21, olha o que é que ele diz. Do 20 ao 21, ele diz assim, vamos ler, igreja? Amém, igreja? Que texto lindo. Esse é o nosso tema de missões nacionais esse ano. É o tema da campanha, é o tema anual da igreja esse ano, das igrejas batistas. Somos um. Somos um. Eu quero que você pause um momento aqui, que você perceba, Jesus aqui, ele está no cenáculo, com seus 11 discípulos. Judas tinha saído para traí-lo. Ele está aqui orando pelos seus, orando pelos seus 11 discípulos, mas ele amplia a sua oração. Jesus vai dizer aqui no versículo 20 aí, eu oro também para aqueles que não creram ainda. Ele sabia que um dia você ia crer nele. Ele já estava orando há mais de 2000 anos atrás por você. Naquele cenáculo, naquele momento, antes de ir à cruz do Calvário, Jesus já estava intercedendo por você, Jesus já conhecia o seu nome, Jesus já conhecia a sua história, Jesus já sabia quem você era, Ele sabia que hoje você estava aqui nessa igreja e que você ia ouvir essa palavra, Ele já orava por você naquela época. Jesus já intercedia por você, meu amado irmão, Ele já intercedia por você. Ele naquele momento estava intercedendo pelos 12, mas ele vai dizer, eu oro também para aqueles que vão crer, para aqueles que crerão, e somos nós, a sua igreja, o seu povo, povo de propriedade exclusiva. Jesus, ele escreveu esse texto aqui para que você saiba que ele intercede por você, ele intercede por você. Aquele testemunho daqueles 11 homens chegou até você, a magnitude da igreja de Cristo, o Filho de Deus, que intercede ao Pai antes da fundação do mundo, antes de nos conhecer. Ele já nos conhecia, antes de seu nome ter sido colocado, Ele já intercedia por você, naquele cenáculo, há mais de 2000 anos atrás. Ele estava com a sua mente voltada para você, Ele sabia que você estaria hoje aqui, Ele sabia que você está passando pelo que você está passando, mas Ele tem um propósito na tua vida. Jesus sabe, Jesus conhece aqueles que são seus, Ele conhece os seus filhos. Há mais de 2000 anos atrás, Ele já intercedia por você. É isso que Ele diz aqui no verso 20 e 21. Não peço somente por estes, os que estavam no cenáculo, os 11. Aí ele vai dizer, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra. Como é que as pessoas vão crer? Através da palavra. Não é através de sonhos, não é através de ilusão, não. É a palavra que liberta, é através da palavra. As pessoas ouvem a palavra de Deus e creem em Deus, em Cristo Jesus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. É isso, é através da palavra, através da palavra é que as pessoas são salvas. E essa unidade aqui, ele diz para que eles sejam um, para que eles possam ser um, assim como eu e o Pai somos um. Isso não é uma cooperação externa, não é um acordo contratual, não é uma habitação mútua. A igreja tem que ter mutualidade. Nós somos um em Cristo. É isso que vai causar diferença no mundo, quando a igreja for verdadeiramente um corpo, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus e Pai que age no meio de todos e está sobre todos. É assim que a igreja vai impactar o mundo, quando ela for uma. É isso, quando os crentes causarem um impacto no mundo através do amor, se o povo olhar que a igreja ama de fato e de verdade um ao outro, a igreja vai impactar.
o mundo, é isso. Eu quero que você note o propósito dessa unidade. Eu quero que você perceba por que foi que Deus criou a unidade. Por que é que Deus quer que nós venhamos ser um, assim como o Pai e o Filho são um? Tem um propósito. Claro que tem um propósito. E o propósito são vidas, vidas sendo salvas. Olha o que é que ele diz lá no final do versículo 21. Para que o mundo creia que tu me enviastes. É para isso o propósito, é para as pessoas crerem em Jesus. A unidade tem um propósito maior. Vidas aí fora precisam ser salvas. E através dessa unidade, através de Cristo, através da pregação da palavra, as pessoas vão ser salvas. O mundo vai perceber que Cristo foi enviado para salvar. Que o mundo creia que tu me enviastes. Aqui o mundo é em todos os lugares. Não é o mundo todo que vai crer, mas em todos os locais chegará a pregação do Evangelho. E há uma pessoa a ser salva em cada local. Há um batista aí fora que precisa ouvir a palavra de Deus para se juntar à família da fé. E nós temos que continuar pregando. Aonde nós formos, existem batistas aí fora para serem alcançados. Diferentes culturas, em diferentes lugares, que simplesmente comece, meu irmão, a pregar para que o mundo veja Cristo em você, para que outras pessoas se ajuntem a essa igreja, para que outras pessoas possam ser um, assim como nós somos um. Diferentes pessoas, diferentes classes sociais, diferentes histórias, diferentes temperamentos, mas somos um em Cristo Jesus. Somos um em Cristo Jesus. Nós estamos vivendo esse amor verdadeiramente. Somente isso vai evidenciar que Deus está em nós, que Deus age através de nós. Um estudioso, teólogo, ex-ateu chamado C.S. Lewis, disse que o amor cristão, que o amor entre cristãos seria a grande prova do cristianismo, e é verdade. Outro teólogo chamado Francis Schaeffer, ele vai dizer que a unidade da igreja é o argumento final de Deus, e é verdade. Porque nós só vamos impactar quando nós formos um. Nós precisamos dessa unidade. Para isso, Igreja do Senhor, nós precisamos ouvir mais e falar menos. Às vezes nós falamos demais. Às vezes nós falamos demais. Será que eu só sou útil para a igreja de Cristo se eu estiver no local certo, na hora certa, para atender as pessoas certas? Será que eu só sou útil para a igreja? Eu estou colocando toda a igreja para que a igreja possa pensar. Eu só sou útil para a igreja quando eu estou no lugar certo, na hora certa, para entender as pessoas certas. Eu só sou útil para a igreja quando eu atendo os interesses pessoais de algumas pessoas. Eu só sou muito útil para as pessoas quando eu digo aquilo que elas querem ouvir. Eu só sou útil assim. Somente assim, quando eu falo e as pessoas escutam o que elas querem ouvir. Tem pessoas que não gostam de ser confrontadas, não. Será que quando as pessoas forem confrontadas através dessa palavra, elas vão abandonar a igreja de Cristo? Que irmandade é essa? Que não aguenta um argumento através da palavra, que sai pelas portas da igreja. Que unidade é essa? Isso não são irmãos, isso não é unidade, isso é primo, terceiro, quarto, quinto. Isso não é igreja, porque querem ouvir o que querem ouvir, querem levar batidas nas costas. Isso vai acabar o relacionamento cristão da igreja? Será que isso vai acabar? Tem pessoas que gostam de levar a mão nas costas, gostam de afagos. É isso que o mundo gosta aí fora também. Tem pessoas que não amadurecem, tem pessoas que não gostam de ser contrariadas com a verdade. Irmãos, nós precisamos de confronto através da palavra de Deus. É isso que vai solidificar essa igreja. É a palavra de Deus viva e eficaz, confrontando o nosso pecado, restaurando as nossas vidas, mudando os nossos erros. Não é você fugindo da igreja, não, mas é você se fortalecendo no meio do povo de Deus. É isso que vai causar diferença no meio do povo de Deus. É essa palavra aqui que não muda, é essa palavra que nos confronta, é essa palavra aqui que não afaga o nosso ego, não, mas ela desnuda os nossos corações com a verdade que liberta.
Essa é a verdadeira unidade, é a unidade no meio da diversidade, independentemente de quem você seja. Não, essa é a unidade. Eu não fujo por qualquer coisa, eu não saio da igreja porque a igreja é de Cristo e o cabeça é Cristo Jesus nosso Senhor. Ele é o cabeça dessa igreja e a igreja continuará sendo confrontada através da palavra de Deus, porque essa igreja foi alicerçada na palavra de Deus e continuará com esse alicerce. Não mudará nada, nada, simplesmente nada. Versículo 22, Jesus, ele compartilha a sua glória. Olha o que ele diz para nós encerrarmos. Versículo 22. E eu lhes, vamos lá igreja, e eu lhes... Ele fala de novo, para que nós possamos ser um. Eu lhes transmiti a glória. Esse versículo é sensacional. É uma das declarações mais ousadas de todas as Escrituras. Que glória é essa? A glória de Deus. A natureza divina sendo comunicada aos seus filhos. Ele divide a sua glória comunicando que Ele é o único, digno de honra, glória, louvor e exaltação. Mas Ele divide com seus filhos. Um dia nós cremos em Cristo e nós temos o Espírito Santo de Deus. A glória de Cristo está em nós, revelada em nós. Nós somos templo, casa, morada do Espírito Santo de Deus. Pedro vai dizer que nós participamos da glória divina porque nós somos casa, templo e morada do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que nossa fé é renovada dia a dia, transformada de glória em glória. É essa glória, não é orgulho, não é orgulho, mas a glória revelada em nós. Não é orgulho, nem prestígio, não. É a presença do Deus vivo habitando em nós, seres humanos, pecadores. É isso que Ele quer, é isso que nos une, é isso que nos faz sermos um, assim como o Pai e o Filho são um. É isso, eu lhes transmiti a glória que me destes, a glória é dEle, o louvor é dEle, a exaltação é dEle, mas o que é que Ele quer para com as nossas vidas, para que nós possamos ser um, para que vocês possam ser um, como nós somos um, Pai e o Filho são um, a igreja tem que ser um só corpo, um só Espírito, uma só fé, meus amados irmãos. Nada pode quebrar essa unidade da igreja. Nada e nem ninguém pode quebrar essa unidade da igreja. Não pode, porque ela é feita pelo Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos resgatou, foi Ele que nos transformou. Nós não podemos ser pedra de tropeço no meio do povo de Deus, não. Nós temos que tirar os tropeços, nós temos que aplanar as veredas para que nós possamos continuar. Nós temos que trazer mais pessoas. Nós temos que refletir a beleza e a santidade de Cristo, não sendo pedra de tropeço, porque Jesus disse, ai daquele que seja uma pedra de tropeço. Era melhor amarrar uma pedra de moinho de 1 tonelada no pescoço e morrer. Aqueles que fazem um pequeno desses cair, não pode, nós não podemos ser pedra de tropeço, não. Nós temos que ser pontes que ligam as pessoas a Cristo. Nós temos que ser luz, refletir a luz de Cristo. Nós não podemos ser trevas, escuridão, pedra de tropeço, não. Nós temos que ser pontes, nós temos que construir pontes, não abismos, para que pessoas possam cair. Nós temos que ser um, assim como o Pai e o Filho são um, refletindo a glória de Cristo que Ele revelou para nós. É isso que nós temos que fazer e é assim que nós temos que viver. Completamente homens e mulheres diferentes, separados, santificados. A gente viu hoje aqui, ele orou por proteção, santificação, ele orou por unidade da igreja. Ele quer que o povo de Deus seja um povo de propriedade exclusiva, mas que no final seja um. É Cristo que importa, Cristo é a pedra angular, Cristo é a pedra de esquina, Cristo é a pedra de sustentação dessa igreja. É isso que Ele quer da igreja. E é assim que nós temos que viver. Não sendo pedra de tropeço, não. Não de forma nenhuma. Eu termino com algumas aplicações, para que a gente possa pensar nessa noite. Talvez seja sempre o momento mais importante. Tudo que foi dito aqui,
até hoje, até agora, nesse momento, nós falamos de 4 coisas aqui: alegria, santidade, proteção e unidade. Mas isso só faz sentido se nós estivermos em Cristo. Se nós estivermos em Cristo, se nós entramos verdadeiramente pela porta que é Cristo, Cristo é a porta que nos dá acesso a Deus. A primeira coisa que eu quero perguntar é se você está dentro ou se você está fora. Aonde você está, onde você se vê hoje, na igreja de Cristo, dentro ou fora? Você passou pela porta e vai permanecer na igreja de Cristo, apesar das desilusões do mundo, apesar da desilusão dentro da igreja, porque acontece também. Você pensa que aqui é lugar de perfeitos? Não. Onde você está nesse momento, eu quero que você pense: você está dentro ou você está fora? Quem te chamou foi Jesus. Quem abriu a porta é o próprio porteiro, o próprio Senhor das nossas vidas. Você está dentro ou você está fora? Aonde você está nesse momento, no momento? Pense aí. Eu quero que você pense, é só para você pensar. Aonde você está nesse momento? Você está dentro ou você está fora? Aonde está o teu coração nessa noite? Dentro ou fora? Você entrou pela porta e você continuará dentro? Você permanecerá? Aonde você está? Eu quero que você pense. Nas últimas decisões que você tomou, foram guiadas pelo Espírito Santo de Deus? Você confirma: não, pastor, eu tenho convicção que eu estou dentro. Dentro, eu não estou fora, eu estou dentro e continuarei dentro, servindo ao Deus vivo dessa igreja. Onde você está nessa noite? Dentro ou fora? Aonde você está? Aonde você está? A pergunta que o texto coloca a cada pessoa nessa noite é: verdadeiramente eu criei em Cristo? Houve mudança? Há alegria no meu coração? Há santidade? A motivação para viver e para pregar essa palavra de Deus? Eu sou uma nova criatura mesmo em Cristo. Eu mudei, não apenas intelectualmente. Mudar intelectualmente é fácil. Eu quero ver a transformação de coração. É isso. Porque o diabo crê e treme. E treme. Ele crê intelectualmente e treme de medo. Eu quero saber como é que está o nosso coração, se é uma entrega real, viva e eficaz nas nossas vidas, que trouxe mudança de vida, e o povo lá fora vê: verdadeiramente é uma mulher de Deus, verdadeiramente é um homem de Deus. Há transformação, há santificação, há alegria. Aonde nós estamos nessa noite? Aonde nós estamos nessa noite? Foi uma entrega real? Foi uma rendição verdadeira? É uma confiança que muda o meu coração de dentro para fora, transformando aquele coração velho, aquele coração onde as coisas batiam e voltavam. Houve justificação verdadeira em nossas vidas. Qual a sua resposta nessa noite? A dúvida? Você está em dúvida nessa noite? Se você está em dúvida nessa noite, talvez você ainda não recebeu essa bênção de tudo que foi falado aqui. Tudo que foi falado aqui. Talvez você balançou a cabeça, fez isso, ou então fez isso, não concordando. Mas se você tem convicção que você recebeu essa bênção aqui, ou você tem dúvida, qual a sua dúvida? Qual a sua dúvida? Você tem alguma dúvida ainda do que Cristo fez por você? Você tem alguma dúvida, você duvida? Qual a sua dúvida? Eu quero que você pense nessa noite. Mas se você creu em Cristo, você já tem tudo isso aqui que foi falado. Você tem alegria genuína. Você tem santificação verdadeira. Você vive na unidade, no meio do povo de Deus, mesmo diante da adversidade. Ele é diferente de você. Não vou pedir para você olhar para o seu irmão, tá? Você sabe que o pastor não faz isso. Não vou pedir para você olhar para o seu irmão. Mas você ama o seu irmão no meio da adversidade. Então você já tem isso: alegria, proteção, santificação e unidade. E a glória de Cristo chegou até você. Tudo isso está disponível para você nessa noite. Tudo isso está disponível para você nessa noite. Tudo que foi falado nessa noite. Tem uma coisa que causa separação entre o homem e Deus, e é o pecado. Eu ainda tenho um pecado de estimação que tem que ser lançado fora. Alguma coisa que me faz pecar. Homens, estão olhando o que no Instagram?
Estão olhando o que no YouTube? Estão olhando o que? Estão curtindo o que? O que é que estão fazendo? Há alguma coisa que você tem que deixar hoje, nessa noite, para trás? O pecado causa separação. Há algum pecado de estimação? O que é que você está curtindo, que não deveria curtir? Está mandando o coraçãozinho para a mulher, você sendo comprometido? O que é que você está fazendo de sua vida? Ainda está com os pecados de estimação dentro do seu coração e que você deve abandonar? Claro que deve abandonar, porque o pecado causa separação entre Deus e o homem, e essa separação é real, produz morte espiritual. Talvez você seja um morto-vivo dentro da igreja hoje, porque você ainda não abandonou aquele pecado de estimação que tem lá no teu coração. Talvez você tenha que mudar nessa noite. O que é que você tem que deixar para trás? Você pode ter tudo que o mundo tem, mas talvez você esteja e distante de Deus. O mundo, com as suas influências. Você tem que ter cuidado, meu amado irmão. Você pode ter sucesso, você pode ter dinheiro, você pode ter relacionamento, você pode ter poder, mas você não pode conviver com os seus pecados de estimação, porque isso causa separação entre Deus e o homem. Somente aquele que veio pode saciar e matar a tua sede completamente. O nome dele é Jesus Cristo. Coloque o teu pecado diante de Deus, confesse para ele, não para o pastor, senão nós vamos confessar junto e eu vou dizer: eu sou pecador também. Confesse a ele, vá a ele. Vá a ele, aquele que pode te perdoar e te purificar de todo e qualquer pecado. Pastor, o que foi que Cristo fez por mim? Aqui está a glória do Evangelho. É essa aplicação que eu quero que você saia com ela aqui do coração. Aquele que veio, que venceu, aquele que viveu as nossas vidas, aquele que pagou o preço dos nossos pecados. Está lá o advogado justo e fiel, na destra de Deus Pai, intercedendo por você, para que você possa vomitar o seu pecado de estimação hoje, para que você possa botar para fora. Ele não está pedindo perfeição, porque não existe perfeição aqui na terra, não. Ele está pedindo que você confesse, que você mude de rota, que você mude de atitude. É isso que Ele quer. Ele quer isso das nossas vidas. A palavra é substituição. Ele já te substituiu, mas tu não pode mais viver como tu vivia antigamente, não. Ele substituiu você para que você possa mudar, para que você possa ser santificado, separado. A gente falou tudo isso nessa noite. Ele carregou o peso da nossa culpa, Ele levou sobre si os nossos pecados, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele quer te limpar, Ele quer bater a tua poeira, Ele quer te renovar, Ele quer te mudar completamente, para que você tenha alegria nele, alegria completa nele. Completa nele. Não existe derrota no meio do povo de Deus, não. O que existe é uma alegria. Você tem que ter alegria, a alegria do resgate, a alegria do pagamento, que era impagável o preço da sua culpa e da minha culpa. Pastor, nós precisamos o quê? Confessar, crer e viver. É uma vida, é a perseverança dos santos, é continuidade. É isso que Cristo quer das nossas vidas. Não existe fórmula mágica, não. É simplesmente um coração que confia, que muda de rota e que agora vive conforme a vontade de Deus. Ele só quer isso das nossas vidas. Pastor, mas o que é que isso envolve? Reconhecimento. Eu tenho que admitir, eu não posso admitir por você, você não pode admitir pelo seu irmão, nem pelo seu marido, nem pelo seu filho, nem pela sua família. É você, é pessoal. Para que haja mudança completamente de vida, confissão. Pastor, depois de tudo isso, o que é que eu ganho? Vida eterna. Nós já temos todas as garantias em Cristo. Em Cristo eu recebo o perdão de pecados completo.
eu recebo a paz de Deus que excede todo o entendimento, eu recebo vida eterna, eu recebo comunhão com os filhos de Deus, unidade, tudo isso está disponível para você hoje. É isso que Deus nos dá, para que a alegria maior do que a salvação, é isso que Ele quer das nossas vidas. E eu termino dizendo que naquele dia Jesus orou por você, lá no cenáculo. Não oro somente por estes, mas eu oro por esses que um dia vão crer em mim. Vocês creram em Cristo. Ele já conhecia o seu nome, ele já conhecia o seu passado, ele já conhecia a sua história. E aquele que começou a boa obra, ele vai finalizar até o dia do Senhor. Ele é fiel, ele é imutável, ele não muda. Ele garante, ele tem propósitos e tem planos que não falham e que durarão eternamente. Eternamente. Essa promessa é para você, porque naquele cenáculo ele orou por você. Ele conhece o teu nome, ele sabe da tua história, ele sabe da tua vida, ele sabe das tuas perturbações. Coloque diante dele, vá a ele. Ele é um advogado justo e fiel, ele é Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que nos resgatou, aquele que vive pelos séculos dos séculos, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A honra, a glória, o louvor, a exaltação a Ele pelos séculos dos séculos. Somente a Ele. Ele orou por você. Ele sabe quem é você. Vamos orar em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, Pai, somos gratos por mais uma noite, ó Deus, por estarmos na Tua casa, por essa palavra maravilhosa, aonde mais de 2000 anos atrás, Jesus intercede por nós. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos do Teu amor incondicional pelos que são Teus, ó Deus. Teus, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra, porque é ela que nos liberta, é ela que nos fortalece, é ela que nos mantém. Nesses dias difíceis, ó Deus, que o Senhor abençoe as famílias. Ó Deus, que nós possamos estar debaixo da Tua potente, onipotente mão, ó Deus, nos protegendo. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos conduza. Ó Deus, nesse primeiro dia da semana e no restante de semana que te pertence, ó Pai. Que seja uma semana abençoada e abençoadora. Que nós possamos receber bênçãos espirituais, mas que nós possamos ser bênçãos na vida de outras pessoas também, ó Deus. Como foi lido no texto aqui, sendo um, como o Pai e o Filho são um, ó Deus. É assim que o mundo vai reconhecer que a Tua igreja verdadeiramente ama, ó Deus, quando nós amarmos uns aos outros. Assim como o Senhor nos amou, ó Deus. Nos capacita, Senhor. Nos fortalece, Senhor. Porque nós sabemos que é dias difíceis, ó Deus, que a Tua igreja está passando. Mas nós sabemos que o Senhor é o nosso general, aquele que nunca perdeu uma batalha. Aquele que vive e reina para todo sempre. Aquele que está com a sua igreja na palma das suas mãos. Aquele que tem toda a honra, toda a glória, todo o poder. E aquele que continuará, ó Deus, militando por nós. Que nós possamos, ó Deus, continuar sendo sal e luz do mundo, ó Deus, como disse o texto aqui. Para que outras pessoas vejam, ó Deus, através de nós, ó Deus, o Senhor deixa a Tua igreja com essa responsabilidade, que o Senhor não deu nem a anjos, ó Deus, mas deu à Tua igreja a pregação da palavra. Nós temos ela, Pai, nós temos nossa regra de prática e fé. Nos orienta, Pai, nesses dias, ó Deus, fortalece os nossos filhos, maridos, esposas, famílias, ó Deus, aqueles que não foram alcançados ainda, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor sopre, ó Deus,
convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. E se alguém ainda hoje, ó Deus, diante de Ti, não tomou uma decisão ainda, hoje que seja noite. Noite de salvação através da Tua palavra. Ó Deus, para que eles possam entender que Jesus Cristo é a porta que nos dá acesso ao Pai. É o pão da vida, é a água da vida. Aquele que mata a nossa fome, aquele que sacia a nossa sede. Que nós possamos ter uma semana abençoada e abençoadora. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede. Não vou estar lá fora hoje porque eu estou gripado para pegar na mão dos irmãos. A igreja se despede, em nome de Jesus.